Olá, meus amores, tudo bem? Então, estamos de volta para mais uma aula de literatura. E sim, tem muitas mãos e muito cabelo e muita felicidade, né? Vamos lá aprender, porque é para isso que a gente está aqui, ok? Hoje a gente começa com um conteúdo que é um movimento pré-moderno, tá? É o encerramento de uma era que foi essa transição para o modernismo, que a gente vem com realismo, com naturalismo, parnasianismo. Esses três movimentos eram concomitantes e eles interagiam entre si com uma temática em comum. Que temática era essa? A capacidade, a possibilidade de você ver a verdade nua e crua, ver a superficialidade da coisa, o ser analisado de uma forma mais fria, sem todo aquele sentimento exagerado que a gente pode observar no romantismo nos períodos anteriores. O simbolismo, ele preza por valorizar uma espiritualização da coisa, analisar mais a fundo. Começa a retomar essa parte de sentimento. Além disso, ele quer mergulhar no espírito, ele quer utilizar de um meio transcendental. Guarda essa palavra, porque essa palavra é muito importante no simbolismo. Transcender a matéria, evoluir de alguma forma. Como já foi citado, o simbolismo ele veio após realismo, naturalismo e parnasianismo. Consequentemente, ele era uma reação à oposição a esses movimentos. Ele vinha bater de encontro com toda essa frieza com que se tratava o ser humano em sociedade até esse momento. Assim como o naturalismo e o realismo estavam para a prosa e o parnasianismo para a poesia, como o simbolismo vem contra as ideias, principalmente parnasianas, ele vai estar também pautado na construção poética. Realismo e naturalismo caminham de mãos dadas na abordagem da sua temática e parnasianismo e simbolismo, eles entram em conflito porque defendem ideias praticamente opostas. Principalmente porque, deve ter percebido que a imagem tema dessa nossa aula é o filtro dos sonhos. Por que eu escolhi essa imagem? Porque trata exatamente disso. A valorização do sonho, a valorização do onírico e, além disso, se utilizava de uma linguagem etérea. O que é essa linguagem etérea? É algo que eleva a matéria, o humano, à espiritualidade. Vamos ver mais adiante que alguns autores trabalhavam muito a temática da morte, da obscuridade. Então, é essa ligação entre o que é carnal, material e ao que é espiritual. Esse enlevo da humanidade. Já que estamos tratando da espiritualidade, percebam que muito se verá na poesia simbolista a espiritualidade, a religiosidade. Não apenas a religiosidade ocidental, mas também a oriental vai marcar presença forte nessas construções simbolistas. Na construção simbolista, a gente também percebe a construção de imagens sombrias, decadentes, aquele sentimento pesado durante as construções da própria poesia. Além disso, a gente vai observar também que aquele rigor na métrica que a gente vinha no parnasianismo, tudo muito bem encaixadinho, tudo muito a busca da perfeição, lembra a arte pela arte, isso já sofre um afrouxamento, fica mais leve, fica mais tranquilo e livre para se construir poesia no período simbolista. Anotem aí, a poesia simbolista ela surge no final do século XIX, apanhando aquele momento de abolição da escravatura, libertação dos escravos, e alguns dos mais importantes poetas desse período trazem referência desse momento histórico. A gente vai perceber que Cruz e Souza ele
embora ele tenha nascido em Florianópolis, ele é filho de escravos alforriados. Mesmo sendo filho de escravos alforriados, ele tem uma educação elitista, uma educação erudita, e ele traz isso para sua linguagem, na sua escrita. Apenas a partir da publicação da obra Missais e da obra Broquéis, que são duas obras distintas, embora muitas pessoas falem que o início do simbolismo no Brasil é com Cruz e Souza, com Missais e Broquéis, como se fosse apenas uma obra, são obras distintas. Isso aconteceu em 1893. Dá-se aí o início, no nosso país, da construção da poesia simbolista. Alguns pontos importantes da poesia simbolista a gente vai ter nas figuras de linguagem. Primeiro, a literação. A literação é a repetição de fonemas parecidos. Então, Cruz e Souza trabalha muito isso em seus poemas, além de trabalhar também a dualidade, presentes principalmente no poema Carnal e Místico. Além disso, a gente vai ter a presença também da sinestesia. Lembra que tem correlação com os 5 sentidos? Se você ainda não sabe o que é, procura aqui, clica no card que tem algumas informações sobre figuras de linguagens, ok? Além disso, ele vai utilizar muito das letras maiúsculas para dar ênfase a alguma informação. Por exemplo, se falarmos temos um menino ou temos o menino passando pela rua, é uma simples informação. Agora, se eu coloco esse o maiúsculo, temos o menino passando pela rua. A gente vai dar ênfase, um peso a essa informação de que aquele menino que está passando tem alguma importância. Então, Cruz e Souza se utiliza muito também dessa ferramenta. Outro grande autor de referência no simbolismo brasileiro foi Alfonso Henrique da Costa Guimarães. Embora ele tenha esse nome tão bonito e tão maior do que o que ele usava como nome artístico, ele passou a utilizar o nome Alfonsos de Guimarães, com A-E-N-S no final. Essa foi uma forma que ele viu mística de trabalhar o próprio nome, trazer para o latim, né, que é a língua, uma das línguas base da construção da nossa língua portuguesa, com o sentido de se aproximar dos hinos católicos, que até então toda a cerimônia era realizada apenas em latim. Quando Alfonso de Guimarães tinha 17 anos, faleceu em sua família uma prima muito próxima e a quem ele considerava como noiva. E dada essa circunstância, foi tão marcante para ele, foi tão marcante em sua vida, que ele passou a trabalhar a temática da morte com muita frequência nas suas construções. Foi uma temática recorrente e era algo que era muito presente, esse pesar, o descontentamento com a vida, baseado nesse fato que aconteceu consigo aos 17 anos. Nas suas obras percebe-se um leve desencanto pela vida, pela construção social. Ele traz, como já foi dito, esse pesar que se traduz num lamento mórbido. Além disso, na sua obra Ismália, que é considerada a obra mais famosa de Alfonso de Guimarães, ele traz muito da dualidade, morte, vida, real e imaginário, e vem trabalhando essas questões. Dá uma olhadinha na imagem que eu vou colocar para vocês um trechinho desse poema para que vocês percebam essa presença da dualidade e dessa inconstância que vive dentro de Alfonso de Guimarães. E para encerrarmos esse momento, vamos falar sobre Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ora era classificado como pós-simbolista e ora era classificado como pré-modernista, porque ele oscilava, era difícil encaixá-lo num padrão, porque ele oscilava absorvendo influências simbolistas e influências do que viria a ser o modernismo. Além disso, ele trazia muita novidade na sua escrita e era uma mistura de terminologia científica com uma obra permeada de profunda tristeza e amargura.
Augusto dos Anjos aproxima-se do simbolismo pela sua ânsia da unidade e a superação de todos os contrastes da matéria e espírito. Aquela dualidade entre matéria e espírito ainda continua sendo trabalhada com Augusto dos Anjos. Infelizmente, ele tem apenas uma obra que é intitulada Eu, porque ele morreu prematuramente, com 30 anos, vítima de tuberculose. Resumindo, o simbolismo ele foi um movimento literário do fim do século XIX e que tem origem francesa. Ele buscava, por meio da palavra, a conexão entre o material e o espiritual, tinha temáticas transcendentes e metafísicas, trabalhava sinestesia, paradoxos, vocabulário etéreo, uso de pausas, aliterações e musicalidade rítmica. Principais autores brasileiros: Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos. Então, galera, espero que essa aula tenha ajudado bastante a vocês. Clique aqui no botãozinho do like, compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir e se inscreve no canal, porque isso ajuda a dar maior visibilidade para os nossos vídeos. Então, se liga aí, qualquer coisa, deixa um recadinho aqui embaixo. Beijo e até a próxima!